Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha palestra no 8º Encontro Hispano-Americano de Naturopatia. Eu sou Liane Bacar, terapeuta naturopata e aromaterapeuta e atuo no Brasil. É uma grande alegria estar aqui novamente, participando desse encontro tão especial que celebra a união e fortalecimento da naturopatia em nossa comunidade hispano-americana. Este ano vamos refletir juntos sobre a importância da ética, da responsabilidade e do autocuidado do terapeuta naturopata como parte inseparável do processo de atendimento terapêutico. Quero te convidar a se reconhecer não apenas como um instrumento do cuidado no atendimento, mas também como alguém que precisa se cuidar. Vamos refletir também sobre a importância do autocuidado, do equilíbrio emocional, da escuta atenta e ativa, dos limites saudáveis, da ética, do acolhimento com responsabilidade e do respeito à individualidade de cada interagente. Para mim, cuidar de si e do outro é muito mais do que uma prática, é uma escolha diária, é um estilo de vida. É percepção, memória, emoção, consciência, responsabilidade, inspiração, integridade, ação e transformação. Que possamos seguir cuidando com ética, presença e responsabilidade, sem nunca nos esquecermos de nós mesmos. É com esse desejo que inicio a nossa palestra de hoje. Vamos iniciar essa palestra, então, falando sobre cuidado e cuidar, ou sobre autocuidado, cuidar de si e cuidar do outro. O cuidar do outro vai muito além de protocolos terapêuticos e ele começa também muito antes da pessoa buscar por um atendimento. Aí você pode estar se perguntando: começa onde? Começa quando? Começa no autocuidado do terapeuta. Para cuidar do outro é essencial saber cuidar de si mesma, aprender a cuidar de si mesma. É importante para o terapeuta passar por esse processo. Facilita muito ele entender, por exemplo, as dificuldades de fazer alguma mudança no seu estilo de vida. Você deve estar se perguntando: por onde eu começo o meu autocuidado? Qual o primeiro passo? O que eu já posso começar a fazer para cuidar melhor de mim? Você pode escolher manter um estilo de vida saudável e investindo também nos 7 pilares da saúde. O primeiro pilar é respeitar o relógio biológico. E como a gente pode fazer isso? Pode fazer isso organizando a rotina de autocuidado. Por exemplo, você pode organizar o que fará no seu dia, você pode organizar como será a sua alimentação, você pode estabelecer o horário que você vai acordar, que você vai se exercitar, que você vai meditar e também que você vai dormir para poder relaxar e se regenerar. Fazer o jejum biológico de 12 horas também pode ajudar muito, porque o corpo precisa deste descanso para ele se regenerar. A atividade física é outro pilar importante. O movimento faz parte da vida. O corpo ativo está mais saudável. Então, buscar acrescentar caminhadas ao ar livre, dança, pilates, musculação ou qualquer outra atividade que lhe dê prazer e que você possa facilmente introduzir na sua rotina. Buscar também manter uma alimentação nutritiva e variada com alimentos da época. Evitar esses alimentos ultraprocessados, repletos de corantes, espessantes, saborizantes, que são altamente inflamatórios. E praticar o autoconhecimento, a autoobservação, para verificar se você tem fome de algum alimento ou se você tem fome emocional. A higiene do sono é um outro pilar muito importante. Para garantir uma boa digestão e uma boa noite de sono, procure jantar até no máximo 19 horas e fazer uma refeição leve. Procure também desligar a TV e o celular por volta das 21 horas e comece a desacelerar até o momento de você deitar-se para dormir. E para dormir bem, para manter um estilo saudável, também é essencial se desconectar,
Se desconectar dessas mídias que te levam para longe de si, se desconectar dessas mídias que te mostram a vida do outro, mas que te afastam de si mesmo. E finalmente, gerenciar o estresse. O estresse pode atrapalhar o sono, a digestão, a percepção de si mesmo. Então, investir nas técnicas que você utiliza para trabalhar, também para você se equilibrar, também para você manter a sua saúde física e emocional. Investir na respiração, na meditação, ter contato com a natureza e buscar sempre se auto-observar e conhecer o que mais você pode fazer para manter a sua saúde e o seu bem-estar. Eu tenho certeza que se você investir também nos pilares da saúde, se você manter um estilo de vida saudável, você vai colher os benefícios e você vai ter muito mais condições de ajudar o outro e de entender também as dificuldades que ele pode ter no seu processo de autoconhecimento e de buscar estratégias para melhorar a própria qualidade de vida. Observar também o padrão de energia e essa energia nas diferentes fases da vida. Observar se essa energia é suficiente, deficiente, excessiva, emaranhada ou distorcida. Vou te dar exemplos. Quando a energia está suficiente, a pessoa está adaptada ao ambiente, ela consegue lidar com tudo que acontece no seu dia, seja com seu estresse, com sua ansiedade, ela consegue se estruturar, se readaptar, se reequilibrar. Quando essa energia está deficiente, pode acontecer depressão e desânimo. Quando a energia é excessiva, pode ter momentos de raiva, irritabilidade e estresse. Quando ela está emaranhada, pode acontecer a rigidez ou confusão mental. E quando essa energia está distorcida, é muito comum que aconteça a teimosia ou a apatia. E lembrar que cada pessoa é única. Então, além da gente observar todas as etapas da vida, porque a nossa vida vem em fases, é também importante lembrar sempre que cada pessoa é única. Que mesmo que a gente vá observar, por exemplo, um grupo de mulheres na mesma faixa etária, ou com a mesma queixa, por exemplo, de ansiedade, cada uma delas passou por experiências únicas. E isso precisa ser observado e respeitado. Por isso que também a recomendação, o tratamento que a gente for oferecer para a pessoa precisa ser individualizado e personalizado. Observar também as emoções, os pensamentos, as crenças limitantes. Observar também como a pessoa lida com as mudanças, com a frustração. Muitas vezes a pessoa organizou o seu dia, acontece alguma coisa, algum imprevisto, e aquilo desestabiliza ela fica desanimada, ou estressada, ou irritada. Então, observar como que a pessoa lida com essas mudanças que naturalmente também acontecem na nossa vida. Além disso, observar a cor da urina, observar o tipo de fezes, observar o aspecto da pele, também o aspecto das unhas. A cor da urina, por exemplo, pode nos mostrar como está a hidratação da pessoa. O tipo de fezes vai mostrar a questão da alimentação, da digestão. O aspecto da pele e das unhas também vai nos mostrar como anda a nutrição como um todo e como anda também a hidratação, porque a hidratação da pele, por exemplo, ela vem de dentro para fora. E você pode até se surpreender quando você perguntar para uma pessoa, por exemplo, quantas vezes você vai ao banheiro fazer xixi e a pessoa não souber lhe responder. Então também mostra que a pessoa está precisando se observar um pouco mais. E é uma orientação que inclusive o terapeuta pode dar. Então, por favor, agora você comece a contar, a observar quando você vai no banheiro, quantas vezes você foi fazer xixi, qual era a cor da sua urina. Também quando você vai evacuar, como é o aspecto das suas fezes, que isso também pode ser indicação de saúde ou que já tem alguma disfunção. E outro aspecto para conhecer e avaliar são os sinais da dor. Para avaliar a dor, existem algumas tabelas, onde tem inclusive
uma carinha triste, uma carinha feliz, e onde você tem uma intensidade de 1 a 10, onde facilmente a pessoa consegue visualizar o nível de dor e consegue indicar também para o terapeuta qual é o seu nível de dor, mas também a gente pode observar através, por exemplo, da expressão facial. Uma pessoa que está com dor ou uma pessoa que está sofrendo, ela vai ter uma expressão facial mais triste, pode estar com a testa franzida, ela pode estar com os olhos semifechados ou com uma expressão facial de desânimo. Quando a dor é muito intensa, a pessoa pode vocalizar gemidos ou resmungos. A postura corporal também pode ser rígida, ou pode ter agitação, ou a pessoa pode se fechar, protegendo alguma parte do seu corpo. Em relação à atividade, essa pessoa pode ficar mais inquieta, ou pode ficar mais retraída, ou pode ter movimentos repetitivos. E o humor também pode ser alterado, ela pode ficar mais irritada, ou pode apresentar apatia, ou ainda recusa de contato. Tudo isso que a gente está falando aqui, o terapeuta pode exercitar na sua autoobservação, ele pode também ajudar familiares e amigos nessa observação e principalmente são ferramentas que ele pode usar para além da anamnese. Trago aqui em destaque a frase: a saúde acontece quando estamos capacitados para mudar os fatores que estão na raiz da doença, quando investimos no processo pessoal de autoconhecimento, autocuidado e verdadeira transformação. Mais uma vez eu repito, é importante o terapeuta passar por esse processo de mudança para ele entender as dificuldades do processo e ter mais condições, ter mais capacidade, ter mais empatia para poder apoiar o seu interagente no próprio processo, na sua própria caminhada. Qual é o papel do terapeuta em relação ao interagente? É prestar um cuidado integrativo. Ele vai estruturar o seu atendimento, vai desenvolver uma escuta atenta, vai evitar projeções emocionais, vai ter responsabilidade na recomendação e também vai buscar construir relações terapêuticas saudáveis. Quanto ao papel do interagente, temos que lembrar que ele é uma pessoa co-criadora do seu próprio bem-estar. Ele precisa ter o desejo de buscar estratégias para aliviar a sua dor ou o seu sofrimento. Então, para ele também é importante o autocuidado e a autorresponsabilidade. O interagente, ele deve estar disposto a se olhar, a se perceber, a reconhecer que ele tem um problema. Ele deve estar disposto a mudar seus hábitos ruins e também em manter os novos hábitos saudáveis que ele adquirir nesse processo. E sim, ele também vai participar nessa construção da relação terapêutica saudável. Tem essa frase aqui do Freud que eu gosto muito: não é possível mudar uma pessoa sem que ela queira, mas é possível adoecer e arruinar a própria vida tentando fazer isso. Então, a integridade e a responsabilidade são muito importantes nesse processo de autocuidado e também no cuidado do outro. E tanto o terapeuta quanto o interagente também devem ter essa noção de que a mudança só acontece quando a pessoa decide por si mesma que quer mudar. E o que nós podemos fazer é respeitar o espaço do outro e o tempo do outro e focar no que realmente está sob nosso controle, ou seja, em nós mesmos. E se a gente pensar no autocuidado como uma base ética para cuidar do outro, nós não podemos esquecer de falar em estabilidade emocional, em pensar sobre qual é o impacto do estado interno do terapeuta no espaço terapêutico, como as emoções do terapeuta podem influenciar ou até prejudicar as emoções do interagente. E lembrar que estabilidade emocional não é não sentir, é saber se reequilibrar, é ouvir sem se misturar e sem se perder de si mesmo. Então, o terapeuta vai precisar desenvolver práticas para a autorregulação emocional, para ele poder acolher com segurança e também para ele ter onde se ancorar.
Os limites saudáveis fazem parte também desse processo. Então agora eu lhe trago uma reflexão. Pensa comigo, qual é o seu limite? O que sustenta a sua capacidade de cuidar do outro? Quais são as expectativas quanto ao atendimento? As suas expectativas, o que você espera quando você vai atender o interagente? Como você realiza o seu autocuidado? E como você lida com seus fracassos e com seus medos, por exemplo? E lembrar também que o excesso de empatia no atendimento, ele causa desgaste e exaustão. Indo além nessa questão dos limites saudáveis, também pensar até onde o terapeuta pode ir. Quais são as técnicas nas quais ele tem habilitação para trabalhar? Até onde ele consegue ajudar o interagente? Em que momento ele precisa encaminhar? Qual o limite de tempo do interagente? Como gerenciar também as frustrações, as expectativas do interagente? Lembrando que o terapeuta também tem as suas expectativas, mas ele não vai poder se deixar envolver pelas expectativas ou frustrações do seu interagente. E aqui eu quero chamar um pouco da sua atenção para lembrar que quando alguém chega até você para receber cuidado, essa pessoa confia em você, o seu corpo, mas também a sua história, a sua dor física, suas feridas emocionais, seus traumas, suas emoções. E nem tudo aparece na anamnese. E nem tudo também precisa ser resolvido naquele momento. Lembra, é um processo. E é o processo do outro, no ritmo do outro, no tempo do outro. Ferenczi nos lembra, com relação à ética do cuidado, a importância da empatia e também da criação de um espaço de acolhimento e aceitação, e da sensibilidade do terapeuta para lidar com as singularidades de cada interagente, priorizando o seu bem-estar e a sua experiência individual. A relação terapêutica é um espaço de cura e crescimento. O sintoma é uma forma que o corpo tem de avisar que algo precisa mudar, que algo não está bem. E outro ponto é a questão da elasticidade da técnica, ter tato e empatia. O tato é a capacidade de se conectar emocionalmente com o outro, e a empatia, a capacidade de sentir com o outro, mas sem se misturar com o outro. Então, vai além da técnica. Precisa ter o estudo para aprender, sim, a aplicar a técnica, fazer também uma análise pessoal e, quando o terapeuta achar que pode estar ocorrendo uma contransferência, buscar também fazer uma supervisão. A saúde do terapeuta tem como base o autocuidado. Ele precisa conhecer a sua dor e aprender a lidar com a sua dor. Aprender a lidar com sua ansiedade, com suas expectativas, com suas frustrações, com seus medos. E a saúde emocional do terapeuta vai dar essa capacidade para ele de acolher, ouvir e ajudar o outro a tratar da sua dor e sofrimento. O papel do terapeuta, se observarmos a ética do cuidado, é sustentar o espaço terapêutico para que aconteça a mudança, mas não é carregar o outro. Na ética do cuidado também precisamos falar de integridade. Integridade é a confiabilidade, honestidade, a própria ética, a responsabilidade e também os valores. A integridade no atendimento nos faz pensar na questão da romantização do cuidar. Lembra que nós já falamos que é o outro que precisa desejar mudar, desejar se cuidar, desejar mudar o seu estilo de vida. Então, ele precisa reconhecer que ele tem uma dor, que ele tem um sofrimento e que ele quer mudar isso. Os limites também têm que ser limites saudáveis, tem que dar aquele contorno que cuida. É um limite que vai garantir o lugar do terapeuta, vai garantir o lugar também do interagente, mas que vai mais do que isso, vai garantir também a integridade desse local que sustenta esse atendimento, desse espaço terapêutico. Nos sinais de alerta, principalmente a contratransferência, que ela pode atrapalhar muito esse tratamento terapêutico, e é necessária, então, a autoobservação. A autoobservação do terapeuta, do interagente e também do processo do atendimento terapêutico.
Aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu papel enquanto terapeuta? E reflita também, quem você está sendo enquanto você cuida do outro? E lembra que lá no início eu convidei você a se ver como um instrumento do seu próprio autocuidado e também como um instrumento no cuidado do outro. E agora eu venho te propor a cuidar de si mesmo com a dedicação com que você cuida do outro. Então, lhe sugiro a investir numa terapia pessoal, a investir também numa mentoria ou supervisão profissional e a manter um ritual de autocuidado, não como obrigação, mas como amor próprio. É preciso fazer o que precisa ser feito para manter o bem-estar integral. Cuidar é confiar na potência da transformação. Cuidar é ter fé no ser humano. Cuidar com ética, com respeito, com responsabilidade é oferecer uma oportunidade real de recomeço. É oferecer uma oportunidade real da pessoa ressignificar a própria história e de reencontrar-se consigo mesma. E isso no seu tempo, no seu ritmo, do seu jeito. É assim que se abre espaço para o pertencimento, para existir com dignidade, com inteireza e com verdade. Então, na hora de fazer uma recomendação para a pessoa aplicar na sua vida o que ela aprendeu com o processo do atendimento, para introduzir isso na sua rotina diária, é preciso levar em conta essa rotina, conhecer como é o dia do interagente para poder recomendar estratégias que ele consegue aplicar, que ele consegue introduzir na sua rotina sem que isso vá gerar estresse para ele. E esse processo é um movimento contínuo, onde essa observação ela está presente o tempo inteiro. Ver o que deu certo, ver o que não deu certo, analisar por que não deu certo e buscar novas estratégias para conseguir seguir em frente. Não é fácil ser terapeuta, não é fácil você apoiar o outro no seu processo, principalmente quando esse outro não está tão envolvido em querer realmente mudar o seu estilo de vida. Nós sabemos também que nem sempre é fácil para nós, enquanto pessoas, enquanto também seres humanos que estamos nesse processo contínuo de aprendizado e de transformação, nem sempre é fácil para nós também conseguirmos gerenciar o nosso estresse, a nossa ansiedade, ou até lidar com os imprevistos que acontecem no nosso dia a dia. Então não dá para romantizar o ato de cuidar, não dá para romantizar que todos os atendimentos serão bem-sucedidos, não dá para romantizar que a gente vai conseguir curar o outro, curar a dor e o sofrimento do outro. Lembra que é o processo do outro, ele precisa ter o desejo de mudar e o terapeuta vai precisar lidar com essa sua frustração ou com essa sua expectativa que não foi realizada, que não foi concretizada. Por isso que nós terapeutas precisamos ter ferramentas para conseguir se separar do outro durante o processo do atendimento, mas principalmente para conseguir se reconectar conosco mesmos quando a gente por algum motivo se perdeu, se distanciou. Eu, por exemplo, uso a técnica da respiração orientada ou a meditação para me conectar de novo comigo mesmo, para estar aqui, presente comigo, perceber o que está acontecendo. E também gosto muito de estar em contato com a natureza, numa caminhada ao ar livre, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o vento. Tudo isso me faz me sentir presente e me abre possibilidades de perceber o que está acontecendo, de perceber o que pode estar me atrapalhando e que caminhos eu preciso buscar para conseguir me reestruturar, me reorganizar, porque vida é movimento. Por mais que a gente organize o nosso dia,
É natural também que aconteçam imprevistos e que a gente vai precisar se readaptar, mas nem sempre esse movimento é fácil. Então, talvez ter também jogo de cintura, não ser tão rígido, não ser tão exigente consigo mesmo, não esperar demais de si mesmo, nem esperar demais do outro. Aprender que a vida vem em ciclos, que a vida tem fases, que tudo passa. E levar esse movimento também para o atendimento. Avaliar o que deu certo e o que não deu, tudo bem. Vamos buscar outra estratégia. Aquilo não foi o fim. Recuperar a saúde é um processo. Isso leva tempo e o erro faz parte desse processo. E também não se culpar se alguma coisa não saiu exatamente como você previu, de acordo com sua expectativa, e conversar com o interagente também, que ele não precisa se culpar, que ele não deve se culpar, se ele por algum motivo também não conseguiu fazer o que precisava ser feito. Nem sempre é fácil a gente manter a rotina de autocuidado. O importante é recomeçar. Ok, hoje não consegui, mas eu vou recomeçar mais uma vez. E cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar, para aprender alguma coisa a mais, para se aproximar mais, para buscar outras estratégias para conseguir manter esse bem-estar. O equilíbrio não significa estar sempre feliz. O equilíbrio é como uma gangorra. Às vezes um lado mais alto, às vezes outro mais baixo, mas sempre tentando equilibrar. Ok, agora o que eu preciso fazer para reduzir a minha ansiedade? O que eu fiz hoje que pode ter atrapalhado o meu sono? É uma autoobservação constante. É a autoobservação, o autoconhecimento que vai levar para o autocuidado são constantes. É o movimento diário da nossa vida. Na minha prática profissional, como professora de formação em fitoterapia, aromaterapia, eu percebi também que muitos terapeutas têm dificuldades de unir as técnicas que têm habilitação para trabalhar. Então, a pessoa faz vários cursos, se dedica, estuda, tem vários certificados, tem vários diplomas, tem muita teoria, muito conhecimento, mas não consegue conectar esse conhecimento para poder aplicar na sua prática profissional. Isso vai acabar gerando estresse para o terapeuta ou vai deixar ele perdido. Ele não vai saber por onde começar. Ele pode se sentir até desanimado, porque ele tem muito conhecimento, mas ele talvez não consiga ter tanto resultado no seu trabalho, porque falta para ele fazer essa conexão entre tudo que ele aprendeu, entre tudo que ele sabe. Sempre sugeri para as minhas alunas que tudo que elas aprendiam no curso, elas procurassem aplicar na sua vida e que elas fizessem também esse exercício de pensar, de refletir, de analisar como que elas podem então unir todas as técnicas nas quais ela tem habilitação para trabalhar. E eu sei que isso não é fácil porque eu passei por isso também. Eu também comecei pela ortomolecular, depois fiz naturopatia, fitoterapia, aromaterapia, florais, e eu sei que não foi fácil de fazer esse trabalho, de ver como que eu poderia utilizar todas as técnicas que eu tenho habilitação para ajudar o interagente a conseguir realizar as mudanças necessárias. E eu percebi que nem sempre se utiliza todas as técnicas ao mesmo tempo. É importante, sim, a gente ter esse conhecimento, a gente ter várias técnicas, a gente dominar as técnicas que a gente tem habilitação, mas talvez ter esse jogo de cintura para saber que técnica que vai usar, que é mais adequada para ajudar aquela pessoa naquele momento. E se você está com dificuldade de unir as técnicas, de saber como aplicar, como escolher qual a técnica mais adequada, eu posso te ajudar. Eu ofereço o serviço de mentoria para terapeutas. E para saber mais sobre esse serviço, você pode acessar o meu YouTube ou também me procurar lá no Instagram. E se você escolheu tornar-se terapeuta, você já deve ter percebido que isso é um processo contínuo de aprendizado.
A cada novo atendimento, a gente vai precisar sentar, fazer o estudo de caso para conseguir fazer uma recomendação segura e eficaz para aquela pessoa. A gente vai apoiar também a mudança no estilo de vida. Talvez essa seja a mudança mais significativa para um processo real de transformação. E nós vamos precisar apoiar o nosso interagente nesse processo. Eu desejo que nós, terapeutas, possamos sustentar um espaço de acolhimento e recomeço, que nós possamos sustentar espaços onde o outro, o interagente, se sinta pertencente, visto e inteiro, onde ele tenha uma oportunidade real de recomeço, onde ele possa realmente ressignificar a própria história para existir com dignidade. E a autoobservação, o autoconhecimento e o autocuidado são fundamentais nesse processo. Essa palestra está chegando no final. Eu espero ter conseguido te mostrar que somos um instrumento de cuidado do outro no atendimento terapêutico, mas que também somos alguém que precisa se cuidar. E que praticar o autocuidado, manter o equilíbrio emocional, desenvolver a escuta ativa, estabelecer limites saudáveis e manter a ética e o acolhimento com responsabilidade no atendimento e também na vida pessoal é essencial. Que possamos sustentar um espaço de acolhimento e recomeço. E agora te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, onde tenho várias aulas, palestras e vídeos com conteúdos exclusivos que vão te ajudar nessa caminhada. Se quiser entrar em contato comigo, por favor, acesse esse QR Code que você vai me encontrar lá no meu Instagram, onde você pode me acompanhar e a gente também pode conversar. Muito obrigada por estar aqui. Eu espero ter merecido o privilégio do seu tempo.